Está de volta. Hoje é quinta-feira, dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. A gente ficou aqui 3 semanas sem os comentários de Roberto Cavalcante. Quinta-feira, 7, 14, 21. É preciso dizer porque essa ausência aqui tão demorada. Voltei nas carreiras para não ser afastado do programa. Quando eu cheguei, perguntei, já tem alguém sentando no meu lugar? Não. Então eu tenho que correr nessa quinta-feira, estar aqui presente, até para justificar para vocês todos as razões da minha ausência. Foi uma ausência por motivos de trabalho, né? Isso. As pessoas às vezes comentam que você está viajando, e você está, digamos, de férias, você está usufruindo uma viagem. Eu queria dizer, em primeiro lugar, de que o mesmo aconteceu quando eu fui para o Senado, que as pessoas diziam, o Senado é um paraíso, só que você não precisa nem morrer, porque lá tem tudo o que você quer. Só que todas as coisas que Deus me permitiu ter ou usufruir, na minha casa, na minha cidade, no meu canto, eu tenho de melhor qualidade do que tinha em Brasília. E mesmo o fato se repete, quando você viaja, dificilmente você vai estar com a sua alimentação da forma que você deseja, da sua habitabilidade, que é a sua cama, seu quarto como um conjunto. Eu sou uma pessoa que viajo para aprender. Eu viajo com o objetivo básico de não me tornar obsoleto. Esse é o grande foco. Agora, o senhor foi para uma feira mundial, uma das feiras mais importantes que acontecem no mundo nesse período. Por que Roberto Cavalcante procura uma feira mundial? Acho que fundamentalmente para não me tornar obsoleto. As pessoas que não têm uma visão macro, uma visão mundial, elas automaticamente estão obsoletas. E uma feira como essa está acontecendo em Dubai, chama Expo 2020, que é 2020, que ela deveria ter acontecido o ano passado. Ela foi aberta com um retardo aí de quase um ano em função da pandemia do Covid mundial, pandemia mundial. E eu lá estive por várias razões, inclusive porque essas feiras mundiais nos dão umas grandes oportunidades de abrir o foco de visão. Por exemplo, você tem, lá estavam presentes 191 países. Ruanda, alguém de vocês pode descrever como é o comportamento, o que é que Ruanda contribui para o mundo? Eu não me lembrava nem que existia o país Ruanda. Lá estive, no pavilhão, que cada país tem o seu pavilhão. E lá eu estive no pavilhão e, para poder não esquecer de Ruanda, comprei um par de máscaras artesanais de madeira, mas que faz parte da cultura africana com muita intensidade. Então eu trouxe, talvez, para resgatar aí um lado histórico do antropólogo René Ribeiro, meu pai. Então trouxe na bagagem 2 máscaras de Ruanda. Mas da mesma forma que eu estive no stand, não estive em todos, porque é muito difícil. Eu acho que se você para estar presente e visitar 191 estandes, são gigantes cada um deles, alguns realmente imensos. A Alemanha, por exemplo, tem um stand fantástico. Os próprios Emirados, tem realmente estandes que são gigantescos. Então, você lá está, porque é uma oportunidade que você tem de ver o que é que está se passando no mundo. Porque existem subgrupos de foco de interesse dos pavilhões, aí gera as suas localizações dentro do geográfico da feira, que é gigantesca. Eu diria, para comparar assim, para vocês terem uma ideia, que estão nos assistindo, considere que o município de Cabedelo é um município que é dos menores, ou talvez o menor da Paraíba geograficamente, mas a feira é proporcional como fosse uma Cabedelo com vários distribuídos. Uma grande estrutura montada, né, para absorver 190 países. A gente tem inclusive imagens aqui. Linha de metrô do clipe oficial. Tem parques de estacionamento gigantescos. Isso é uma fotografia aérea, imagens aéreas.
da maquete dessa feira. Então tá aí, a maquete mostrando Isso é o pavilhão central. Pavilhão central, não é isso? E aí que estavam espalhados as representações de cada país, né? Cada país tem o seu stand, que significa o seu pavilhão. Esses pavilhões, a exemplo do pavilhão do Brasil, muito bem representado, e parabéns ao Brasil. O stand do Brasil é um stand fantástico e foi talvez dos stands que tenha mais me impactado pela cumplicidade, comunicação com o público. O brasileiro não é esse jeito falante, acessível, espontâneo, de carnaval, de futebol e tal. Eles levaram uma construção belíssima, grande, e fizeram uma lâmina d'água em quase toda a área térrea do pavilhão, na qual as pessoas andavam, caminhavam, crianças se atiravam na água. Você via um barquinho flutuando nesse lençol de água, nessa lâmina d'água, escrito Porto de Galinhas. Então você se surpreende de estar nos Emirados Árabes, numa feira mundial, e o stand está lá escrito Porto de Galinhas. Então, muito, muito interessante. Mas o mais marcante para mim, e para todos, eu acredito que lá estivessem profissionalmente, para poder prospectar as janelas que o mundo oferece, eu dou dois exemplos. Paris, acho que foi 1889. 1889. Não é? A Feira de Paris. Paris, ainda hoje, passado mais de 100 anos, Paris, uma das imagens que faz lembrar Paris é a Torre Eiffel. Não é? Eu era menino, uma tia que viajava muito, trazia para ela os símbolos dos países, o Coliseu de Roma e tal, e de Paris ela trouxe a Torre Eiffel. Dizia: Roberto, você quando crescer, tal, eu era menino de 5, 6 anos, você vai conhecer Paris. Quando eu cheguei em Paris e me deparei com a Torre Eiffel, eu realmente impacta, mesmo você desde criança tendo convivido com a imagem da Torre Eiffel. A Torre Eiffel é uma marca deixada por uma feira mundial. Eu cito um outro exemplo que na minha vida eu gosto muito de ler biografias. E tem dentre das pessoas que eu elejo, algumas já que eu me aprofundo. Delmiro Gouveia foi um cearense que radicalizou, que se instalou em Pernambuco e se instalou depois em Alagoas, pioneiro de muitas coisas. Esse talento empresarial teve a oportunidade de estar presente na Feira de Chicago, nos Estados Unidos, na virada do século, acho que foi 1893. 93. Isso. Exatamente 20 anos depois, 1913, Delmiro Gouveia inaugurava a primeira hidroelétrica no Rio São Francisco, em Paulo Afonso, nas circunvizinhanças da cidade de Pedra, que é uma cidade que hoje se chama Delmiro Gouveia, pela importância que ele representou. E de onde veio aquela ideia de criar uma indústria no Alto Sertão de Alagoas para poder produzir com energia elétrica? Lembrem-se, senhores, que a energia elétrica foi exatamente na virada do século que a energia elétrica passou a ser propagada, difundida e utilizada. Nós tínhamos antes as caldeiras, tal, mas não tínhamos as fábricas, não eram tocadas por energia elétrica. Delmiro Gouveia teve a oportunidade, jovem, indo aos Estados Unidos, numa missão pessoal, comercial, de venda de couros de bode, de carneiro, tal. Ele era milionário vendendo, exportando esse nosso couro do interior nordestino, fundamentalmente. Então, o que é que Delmiro Gouveia teve a oportunidade de presenciar esta feira em Chicago e foi levado para visitar Niagara Falls, que é um conjunto, uma grande cachoeira na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e lá vivenciou a geração da energia hidroelétrica, que através de uma barragem nas cascatas lá nos Estados Unidos, Niagara Falls. Aqui ele tinha o conhecimento das cachoeiras de Paulo Afonso. Foi para lá, se instalou lá e montou a primeira hidrelétrica.
20 anos depois, significa que aquele aprendizado, aquela injeção de cultura ou de janela de expectativa que as feiras mundiais abrem-se às cidades que elas recebem e aos seus visitantes, Edelmiro Gouveia foi pioneiro no Brasil no tocante à hidroelétrica. Então, eu fui para exatamente tentar enxergar oportunidades. Empresário é isso, empresário tem que ter a visão sempre ampliada, senão você se torna um medíocre empreendedor. E se perde no tempo, né? É ultrapassado. Na hora que você não enxerga o mundo, muitas vezes viagens que supostamente podem ser criticadas, turísticas, mas as pessoas voltam como tivessem trocado de roupa. Eu vi uma encenação, uma figuração no sentido nesse comparativo de que você viajar significa você tirar a roupa da sua alma. A sua alma troca de roupa. Você se torna mais atualizado. É um investimento. Mais atualizado. Daqui a pouquinho a gente retorna. Eu quero conversar com o senhor ainda sobre a importância das feiras mundiais e tal. Vamos falar disso ainda. Trazer